Olá, vamos dar início a mais um seminário UFES PRODIR, hoje sobre um tema de direito de empresa e empresário. Tudo isso faz parte justamente do programa do mestrado em Direito, em que eu tenho a honra de participar e juntamente com os colegas que aqui prestigiam, discutindo, trazendo as suas inquietações, conversando, expondo questões, e é nisso que nós vamos amadurecendo no direito. Pois bem, esse tema de hoje, inclusive queria agradecer também a presença de todos os meus alunos do mestrado, a presença de outros convidados que participam desse momento e nos colocar à disposição para acréscimos, para perguntas e trazer comentários no desenvolver dessa discussão. Pois bem, esse tema é palpitante, que nos reporta justamente a teoria da empresa e o empresário, e trazendo aquelas noções de Roma, do comércio de escravo, em que o escravo era escolhido pela sua qualidade, era observado seus dentes, sua composição física, e a partir daí verificava o preço, o seu valor, a precificação da coisa. Era um absurdo da época, mas aí se iniciava o aspecto comercial da res, da coisa, já que o homem era tratado como coisa. O escravo poderia ser vendido em asta pública e daí dotado de valores. Ali era um sentido inicial do comércio. Tínhamos também mais à frente a Idade Média, com o surgimento justamente da grande força mercantil industrial, a grande força mundial do mercantilismo, com as principais fontes das cidades comerciais, como Siena, Milão, Bolonha, Florença, como uma das maiores praças bancárias, que poderiam fazer esse comércio internacional que se iniciou na forma remota lá do escambo, da troca de mercadorias, da troca de coisas, de valores. Isso tudo é a abrangência histórica do antigo direito comercial, que vai nos trazer a lembrança do direito comercial do Brasil, de 1850, o Código Comercial, e a sua alteração para o Código Civil de 2002, que daí se inicia a nova visão justamente da empresa, do empresário, dos seus bens. Na verdade, não é uma conexão, é uma completude de valores entre o empresário, a empresa e os bens. O empresário é aquele que organiza economicamente a circulação e a produção de bens e produtos ou serviços, e a própria empresa, que é a perfeita organização dessa atividade econômica com vista à lucratividade. E aí também não podemos esquecer que, envolto ao empresário, envolto à empresa, nós teríamos também os bens, que podem ser bens materiais, corpóreos, ou bens imateriais e incorpóreos. O bem corpóreo, por efeito, os objetos pertencentes à empresa, os móveis, os imóveis, os veículos, os computadores, tudo isso faz a parte do estabelecimento material do que dispõe a empresa. E temos também os bens imateriais incorpóreos, que são aqueles que trazem valor agregado, como a marca, como a patente, como a clientela, como ponto. Então, tudo isso perfaz o ciclo empresarial da atual empresa e advinda da própria remessa lá da evolução das ordenações do reino, do Código Comercial de 1850, até chegarmos ao Código Civil de 2002. Então, a você que está observando, a você que está em discussão aqui sobre os assuntos ligados à teoria da empresa e o empresário, também não podemos esquecer dos sistemas aplicados, desde a teoria subjetiva clássica, de que importa quem perfaz o comércio, que aí nós temos a noção das corporações de ofício, ou seja, os padeiros, os carpinteiros, os escultores, aqueles que trariam tipo um clube de ofício e eram autorizados a exercer a sua profissão. Isso já lá na Idade Média. Mais à frente, já com a referência do Liberté, Fraternité, Égalité, de 1789, a própria Revolução Francesa, e dos próprios atos de ofício demandados por Napoleão, tivemos a teoria objetiva, ou seja, o sistema objetivo, que indicava o que é a atividade comercial, ou seja, aquele que tinha o ofício de efetivamente trazer esse comércio à luz da sociedade, poderia exercê-lo desde que
fosse um ato de ofício, um ato de atividade, até chegarmos à teoria subjetiva moderna, que é aquela que advém da Itália, com vista à própria atividade econômica, que é como se fizéssemos a pergunta: para que esse tipo de atividade? Então você vai exercer o comércio, você vai exercer a sua atividade econômica lucrativa, com que fim, com que objetivo, com que escopo? Essa era a vertente dos três sistemas aplicados pela doutrina, que efetivamente nós poderíamos ver que no atual direito empresarial, a teoria subjetiva moderna ainda se encontra em vigência. Então, para você que está me escutando, como teríamos que aplicar a teoria subjetiva moderna do ponto de vista do empresário atual? Como poderíamos integrar este ramo do direito empresarial, o ramo do direito de empresa e o ramo do direito empresarial? Até porque o direito empresarial ele engloba o direito de empresa, que é o segundo livro do Código Civil 2002, e engloba o direito comercial, que apesar do Código Comercial de 1850, está vigente só a parte do direito marítimo. Então observe que o direito empresarial é, na verdade, uma vertente que engloba o direito de empresa atual, esse está vigente, né, sob marco principal do Código Civil, e temos a referência do Código de 1850, do Código Comercial, que ainda é vigente, só a parte de direito marítimo. Então eu pergunto, qual seria a aplicação prática hoje dessas nuances, desses ramos integrativos, dessas teorias aplicadas, desses sistemas aplicados pelo ponto de vista desse ciclo empresarial que envolve o empresário, que envolve a empresa e que envolve seus bens materiais e imateriais? Essas são posições que a gente poderia ouvir desde já Felipe e Mateus, para saber qual é o seu pensamento sobre essa expressão, sobre essa conexão entre o empresário atual, a empresa e os bens, sob deferência dessa expressão histórica e doutrinária. É isso aí. Obrigado por essa contribuição, por esse acréscimo sobre essa ligação entre o direito empresarial, o direito comercial e o direito de empresa, justamente para entendermos essa inter-relação. Mas é importante agora também lembrarmos que o direito empresarial ele tem ramos correlatos, como por exemplo o próprio direito constitucional, que lá no seu artigo 70 vai dirimir dúvidas e vai colocar à disposição os princípios constitucionais da empresa, o livre comércio, a livre iniciativa, a livre concorrência, a preservação da empresa. Então isso tudo está delineado no direito constitucional através de sua Carta Suprema. Temos também o direito administrativo, que fará regência sobre o registro das empresas, que vai trazer também aspectos que vão beneficiar a microempresa e empresa de pequeno porte, através da Lei Complementar 123, que vai permitir esses benefícios na situação de compras públicas, na licitação pública. Temos também o direito civil, que esse é forte, pelo próprio direito de empresa, está dentro do direito civil, lá no livro 2, que vai dirimir dúvidas, que vai trazer o conceito de empresa no artigo 966, que vai trazer todos esses parâmetros das sociedades e dirimir dúvidas, elencando o desejo do legislador pátrio com relação à empresa atual. Temos também, não podemos esquecer, o direito do trabalho, que vai tecer comentários às relações laborais, as hipóteses de rescisão direta e indireta, o direito do empregado, o direito do empregador. Então, até que ponto a empresa tem que ter obediência ao direito do trabalho? É evidente que ela precisa de orientação técnica para que ela possa estar sempre viva e utilizando as normas corretas do direito do trabalho. Não podemos esquecer também do direito tributário, que é aquele que rege, é o ramo do direito público, que rege os tributos, ou seja, a taxa, a contribuição de melhoria e os impostos. O empresário também tem que ter plena ciência. Veja como é difícil ser empresário nos tempos de hoje. É complexo. Quantos ramos nós estamos citando e quantos ramos ele teria que ter conhecimento para admitir bem a organização do seu negócio. Temos também o direito penal, que vai tecer comentários, que vai explicar, que vai apresentar na literatura jurídica os aspectos penais que podem envolver o empresário.
os aspectos penais da sonegação de impostos, entre outros. Não podemos esquecer também do direito internacional, que vai trazer a admissão, a recepção de convenções, de expressões dos pactos internacionais e dos organismos internacionais que também devem obedecer, que nós vamos tratar mais adiante, justamente da supranacionalidade, do direito empresarial. Também não podemos esquecer do direito processual civil, que é um ramo do direito que permite justamente a análise das partes num processo judicial, do qual a empresa às vezes participa, ou como autor buscando seu direito, ou como réu se defendendo de uma proposição judiciária. E não podemos esquecer também a Lei 11.101, que é a Lei de Falência, que justamente participa a empresa que está em queda, que está na antiga concordata, ou que está na recuperação judicial da empresa, e que vai ter a participação do Poder Judiciário para justamente adequar os seus devedores no aspecto legal. E por último, desses ramos correlatos, nós temos também o direito consumidor, pela Lei 8.078 de 1990, que vai admitir a relação entre empresa, que fornece seu produto e serviço, que fornece não só criando os bens, como também circulando os bens e serviços, e admitindo os direitos dos seus fornecedores e dos seus clientes hipossuficientes, ou seja, daquele que consome o produto advindo do empresário. Então veja como a atividade é complexa, trabalhar com direito empresarial é complexo para entendermos todas essas nuances dos ramos correlatos. E daí também não podemos esquecer, é importante para você que está aqui em comento, que está aqui nos observando, e eu queria saber qual a opinião de vocês, como o empresário vai sobreviver nessa constância de tantas informações. Inclusive nós falamos dos ramos correlatos, mas nós temos os ramos integrantes do próprio direito empresarial, que seria o direito da propriedade, direito falimentar, que seria o direito bancário, que seria o direito cambiário e o direito econômico. Então, ramos integrantes do direito empresarial, que é o ramo fragmentário, nós temos 5. O direito da propriedade intelectual, que vai basicamente abraçar quais são seus direitos com relação à marca, patente, circuitos integrados registrados, ou seja, o poder de criação do empresário ele vai estar protegido pela lei. O direito falimentar pela Lei 11.101, que nós falamos em 2005, quando há a possibilidade de quebra, quando há a possibilidade de insuficiência de créditos para pagar seus devedores, que se vai à justiça pedindo a recuperação judicial, que se vai à justiça estabelecendo a própria falência para pagamento dos seus devedores. O direito de bancário, que vai reger os empréstimos, os financiamentos, a utilização das taxas bancárias, das tarifas bancárias. O direito cambiário, que vai estabelecer os títulos de créditos, ou seja, os títulos que podem ser cheque, nota promissória, duplicata, warrant, tantas outras que, apesar de nós percebermos que talvez no meio comum da sociedade não estejam vivas, mas elas estão em plena utilidade, elas estão em plena execução na área empresarial. E o direito econômico, que vai reger não só a possibilidade de lucro das empresas sobre a performance de uma sociedade como um todo, e o capital, que vai patrocinar o PIB de cada país, ou toda essa noção espelhada pela própria empresa sobre o contexto geral. Então vejam que realmente são formas complexas para que o empresário possa chegar a esse contexto e possa entender todas essas nuances sobre o aspecto de sobrevivência no mercado de competição, no mercado de disputa que cada empresário vive dentro do segmento que você escolheu para obter a atividade econômica. Isso também tendenciando à obediência da livre iniciativa, à livre concorrência, à preservação da empresa e dos valores sociais do trabalho. Que aí também não podemos esquecer que a empresa ela tem um fenômeno multifacetário, que até Alberto Asquini expressa na sua
na sua teoria, em sua doutrina, de forma muito sábia, esse diâmetro poliédrico, em que a empresa ela detém aspectos subjetivos, objetivos, corporativos e funcional. Então, subjetivo, o próprio ação e risco do que o empresário coloca através do espaço inovador do empreendedor, que coloca ali a sua ideia e faz gerar lucro. E o empresário que vai administrar, que vai estruturar essa atividade econômica. O aspecto objetivo também, que a gente não pode esquecer, que é o aspecto patrimonial do conjunto de bens que eu já falei, bens materiais corpóreos ou bens imateriais e incorpóreos. O aspecto corporativo, que o empresário deve ter atenção pelo ponto de vista da união de esforços, ou seja, de sua equipe, de seu time, ele está em conjunto trabalhando por objetivo comum, que é o sucesso da empresa e que é a obtenção do lucro pela atividade econômica, pelo labor, pelo exercício funcional, pela profissionalidade daqueles que exercem aquele ramo, aquela atividade funcional. E essa funcionalidade, o aspecto funcional da empresa está ligado justamente a essa organização como movimento para a produção e perseguição do fim comum. Então, nessa expressão que eu acabo de colocar aqui, trazendo esse conteúdo colocado pelos colegas anteriores, a gente pode ver que o direito empresarial ele trabalha com ramos correlatos, com ramos integrantes e diante de uma complexidade de valores, seja ele subjetivo, objetivo, corporativo e funcional. Então, para você que está participando do seminário, Eva e Juliana Campos, quais seriam esses parâmetros em que o empresário deve deter diante desses ramos que nós colocamos? O empresário precisa conhecer desses ramos, precisa de nosso apoio técnico, jurídico para conduzi-lo, para orientá-lo. Qual a sua opinião sobre isso? É necessário entender a figura do empresário, é necessário entender a figura do empreendedor para que o negócio dê certo. Eu queria ouvir vocês para que a gente possa participar e abrir essa discussão em leque para a gente prover melhor os conteúdos, beleza? Queria agradecer a você que trouxe esses comentários, inclusive fazendo essa análise sistêmica dos ramos do direito, inclusive dessa visão poliédrica colocada aqui, na visão justamente da empresa sobre vários segmentos, do perfil da empresa que deve ter. E aí eu trago outro fator que devemos observar, é justamente a visão sistêmica da empresa e a visão sistêmica que deve ter o empresário, sobre uma nova postura, sobre um novo comportamento, para não só observância da dinâmica da organização da sua atividade econômica, mas também um novo olhar para os procedimentos, um novo olhar para as normas. A institucionalização do seu negócio vai depender justamente do obedecimento das regras matrizes para que isso possa fluir tranquilamente o seu negócio. Então esses são os novos modelos do atual empresário. Não basta só buscar o lucro, não basta só buscar o propósito da sua empresa, a venda ou circulação de produtos, bens e serviços. Tem que também obedecer às regras gerais e às regras dispostas pelo direito. E aí que temos que realmente entender a diferença da expressão empreendedor, que é aquele que inova, aquele que traz a ideia, aquele que conquista novos horizontes. E o empresário é sinônimo de cautela, de ordem, de estrutura. O empresário é o comandante do navio, é ele que vai conduzir o navio para onde ele deve, qual caminho ele deve trilhar. Então existe uma diferença muito fácil para interpretar o papel do empresário, que é justamente o condutor de um veículo. Vamos imaginar um veículo automotor em que o empresário é aquele que vai dirigir, que vai manejar o automóvel, ele que vai conduzir, impor a velocidade ou o caminho a ser seguido. E nisso é importante, que eu falo sempre, da necessidade da criação de um negócio, a aplicação de um plano de negócio, se projetando sobre vendas e lucros, se projetando inclusive numa parábola de introdução, crescimento do negócio, maturidade e efetivo declínio, porque se ele não consegue se renovar,
evidentemente que vai haver um declínio da força empresarial. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu não estou nem falando de períodos de pandemia ou períodos de crise que nós estamos vendo, que realmente é uma situação anômala, atípica, que os empresários estão passando. Eu estou falando justamente do papel criador e necessário do empreendedor, que deve estar dentro da empresa. Ou seja, ele tem que ter um olhar futurista de pensar que o negócio pode fluir de uma forma melhor e a sua criação traga novos ditames para a sua empresa, novos empreendimentos para a sua empresa, cabendo ao empresário organizá-la e estruturá-la. Então essa é a ideia natural de entender o papel do empresário e o papel do empreendedor. Até porque o empresário está lá no artigo 966, e aí eu vou ler para vocês, considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o empresário é aquele que exerce profissionalmente, não é de forma amadora, não é de forma temporária, é contínua, duradoura. A atividade econômica, a atividade que visa lucro, visa a aquisição de riqueza pela empresa, de forma organizada, não é desorganizada, é de forma estruturada, de forma a colocar a organização, elaboração, formatos, para que possa chegar ao fim preposto, para a produção ou circulação de bens, para a produção ou circulação de bens, ou seja, produzir uma fábrica ou circulação de bens é um e-commerce, que vende seu produto e remete via correio, que vende seu produto no site, que vende seu produto na internet. Então veja que esse formato do empresário, ele detém requisitos. E nós percebemos 4 requisitos fortes. Primeiro, o profissionalismo. Segundo, a atividade. Terceiro, a produção econômica. E 4, ela está devidamente organizada. Um profissionalismo ligado à habitualidade, ligado à pessoalidade, ao monopólio das suas informações. A atividade empresarial, devidamente colocada por uma linha empreendedora. E a produção econômica, como eu já havia dito, a busca da geração de lucro é uma atividade onerosa, não é gratuita. Então ela está desenvolvendo as suas atividades para obter um lucro e organizada em fatores de produção, seja da produção de bens e serviços, uma atividade industrial ou prestação de serviços, seja circulação de bens no comércio, entre intermediação de produto com o produtor e o consumidor, e seja os bens ou serviços, os bens virtuais que eu coloquei para vocês aqui. Então veja que o assunto é complexo, merece uma expressão mais profunda, e aí eu queria ouvir vocês justamente para perceber ou entender qual é o formato melhor para que o empresário depreenda a sua atividade. Ele pode ser somente empresário e exercer a sua atividade empresarial, ou ele depende do empresário ou do empreendedor. O empreendedor somente, ele teria vida pelo ponto de vista da atividade econômica, ou é uma atividade conjunta? Qual a sua opinião? E aí eu queria ver os outros colegas, justamente para abrir os debates, como Deise e Alexandre, qual seria a performance hoje, né, do empresário, até porque o empresário ele tem que ter uma atividade em que ele seja possibilitado a exercê-la. Ou seja, nós vamos falar aqui da capacidade e incapacidade. Quando a gente fala da capacidade do empresário, a gente fala que ele tem que ser maior de 18 anos, segundo o Código Civil, e ele precisa exercer com profissionalismo nesses requisitos que a gente colocou do 966 do Código Civil. Até porque haveria incapacidade absoluta para aqueles menores de 16 anos e haveria incapacidade relativa para aqueles entre 16 e 18 anos que não fossem emancipados e aqueles que não puderem exprimir a sua vontade, ébrios ou alguma insanidade mental, ou até mesmo os pródigos que não conseguem conter
os gastos excessivos que podem ser interditados. Então vejam que para exercer a empresarialidade, para ele ser empresário, ele depende de requisitos, que nós já colocamos aqui do 966, e depende de aspectos jurídicos lá do Código Civil, entre o artigo 3º e 5º do Código Civil, para verificar sua capacidade ou incapacidade. Então, nesse aspecto, é importante a gente perceber o que é realmente necessário para que o empresário exerça a sua atividade. É conhecer todos esses mecanismos ou está voltado para a sua atividade econômica propriamente dito. Me parece que o empresário, ele às vezes está mais preocupado simplesmente com a sua empresa. Eu acho que também é uma atitude positiva, porque ele está preocupado com a sua empresa, mas não pode esquecer do veículo, não pode esquecer do navio. Ele dirige, ele comanda o seu veículo, ele dirige e comanda o seu navio, mas tem que entender a maquinária, tem que entender como funciona o seu automóvel para que ele não venha a quebrar e trazer maiores prejuízos. Então eu queria ouvi-los para saber quais são as suas posições e quais são as suas sugestões perante o tema. É isso aí. Obrigado pela colocação dos colegas, e esses acréscimos foram muito gratificantes para a gente perceber que a doutrina e a jurisprudência têm muito a dizer sobre esse segmento. E nós também não podemos esquecer que a capacidade e a incapacidade exposta no Código Civil, que toca aí o empresário, que deve observar quais são os requisitos, né, do artigo 966 do Código Civil a abrir o seu negócio. É evidente que ele não sabe disso, ou também pode buscar esse conhecimento através dos profissionais de cada segmento, um contador, um advogado que possa orientá-lo adequadamente. Mas nós não podemos esquecer que há impedimentos, há proibições legais, há vedações ao empresário, como, por exemplo, o magistrado não pode ser empresário, o membro do Ministério Público, os falidos enquanto não reabilitados, os servidores públicos, que aí está a vedação somente para administrar ou gestar um negócio. Ele pode ser sócio, mas ele não pode administrar ou gerir esse negócio. Os militares estão vedados, os leiloeiros, os condenados e até os deputados e senadores. Então, além dos motivos legais para capacidade e incapacidade, temos os entraves jurídicos, dos impedimentos, das proibições legais sobre determinada profissão. Isso tudo para entender que para exercer essa empresarialidade, ou até escolher os tipos empresariais, seja ele um empresário individual, seja ele um EIRELI, seja ele uma sociedade empresarial, sob enquadramento do MEI, microempreendedor individual, o EPP, a empresa de pequeno porte, ou microempreendedor, o ME, tudo isso é necessário um conhecimento prévio para que o empresário possa escolher adequadamente que tipo ou que enquadramento haveria de ser feito para que seu negócio possa fluir. Que isso será tema de outro seminário que nós vamos trazer aqui a contento. Bom, de logo queria agradecer a você que está nos assistindo, agradecer o apoio de todos os colegas, a contribuição disposta aqui e dizer minha gratidão de estar cada vez mais evoluindo nessa parte jurídica, nesse conhecimento comum que nós colocamos à disposição aqui nesse seminário online em empresas. Muito obrigado e até a próxima.